Olá pessoal, Sérgio Hart aqui da Cena Digital, com mais um vídeo da série Transformação Digital Brasil em Cena. Hoje nós vamos falar da transformação digital no Grupo One Automotive e para isso eu vou entrevistar o Anderson Moura, que é o CIO. Anderson, prazer em ter você aqui conosco. Prazer, Sérgio. É, é sempre bom aí conversar contigo nesses debates e poder compartilhar um pouquinho aí do que a gente está realizando aí dentro da Group One Automotive. Certamente. Bom, para quem não conhece o Anderson é um natural da capital de São Paulo, formado em ciência da computação, com pós-graduação em consultoria internet e gestão estratégica de projetos. Ele trabalhou na Record TV durante 18 anos, trabalhou também como professor de ensino superior no Grupo Brasanitas e atualmente no varejo automotivo pela Group One, né? A Group One Automotive é um grupo multinacional norte-americano que pertence ao grupo das empresas da Fortune 500, com sede em Houston, Texas, e operações nos Estados Unidos, Inglaterra e Brasil. Fundado em 1995, é atualmente o terceiro maior grupo de concessionários de veículos leves dos Estados Unidos, com cerca de 12 mil funcionários em toda a sua operação e venda de 320 mil carros por ano entre novos e usados. O Grupo One Automotive ele possui 237 concessionárias de veículos nos países onde ele mantém presença, representando 30 diferentes marcas. No Brasil, opera com 22 concessionárias situadas nos estados de São Paulo, Paraná e Santa Catarina. Bom, Anderson, isso é uma operação realmente bastante grande, né, de respeito, multinacional e americana, ainda pertence ao Fortune 500, né, é um desafio bem grande. Então, eu gostaria de começar o nosso papo te perguntando como foi o processo, quais foram os drivers que levaram o Group One Automotive a entrar numa jornada de transformação digital. Bom, Sérgio, o varejo, o que acontece? Ele acaba sempre carecendo de soluções inovadoras, né? Quando você pega esse mercado automotivo, é um mercado, digamos, para nossa matriz que atua nos Estados Unidos. Ali os carros se vendem naturalmente, mas no Brasil você tem que fazer alguns malabarismos, você tem que estar sempre se reinventando aí para você conseguir atingir suas metas e seus objetivos. E existe aquela carência natural de soluções inovadoras que permitam ao cliente ter uma experiência aí de compra diferenciada. A competitividade também é muito grande nesse mercado. Você tem empresas que trabalham dentro de uma regulação muito grande, mas você tem aquelas também que não cumprem as regras no dia a dia. O que não é o nosso caso. O fato de ser uma empresa de capital aberto, uma empresa com ações na bolsa, você tem um processo de governança muito grande. Então, digamos, a gente está num mercado bem poluído, mas a gente tem que trabalhar com regras fortes. A Group One valoriza e respeita muito isso. E tratando-se de varejo automotivo, você trazer experiência diferenciada para o consumidor, para o cliente, trazer experiência diferenciada para o seu colaborador também, agregar novas tecnologias é sempre desafiador. E trazer essa transformação digital e mudando as experiências dos nossos consumidores, esse foi um driver importante para nós, que começou quando a Group One entrou aqui no Brasil, e no meu caso, quando eu entrei há 4 anos atrás com a missão de melhorar a infraestrutura, melhorar toda a arquitetura de tecnologia, mas não só isso, poder fazer com que o negócio seja impulsionado através da tecnologia. Esse foram fatores bastante importantes para nós. Eu acho que, pelo que eu estou entendendo, e até para explicar para o pessoal, é, os principais fatores que fazem uma empresa entrarem na transformação digital, principalmente sendo de varejo, né? O primeiro é sempre a concorrência, né? E o segundo, não em ordem de importância, né? Mas é a necessidade de você encantar o cliente através de uma experiência
única, né? E ainda mais quando você fala de um produto que não é um produto que tem um nível de personalização tão grande quanto outros, né? Então você tem que variar na experiência, você tem que variar no uso da tecnologia para você se diferenciar da sua concorrência, né? E eu acho que vocês têm uma concorrência adicional também em função da crise, que é o aluguel de carro, né? Que eventualmente talvez você não estivesse competindo com as locadoras, mas eu não sei se vocês alugam também carro. Não, no nosso cenário atual a gente não aluga carros, não é um mercado que seja por nós explorados. Por Né? sinal, as locadoras de carro no período aí pós-pandemia têm sofrido bastante aí, porque muitos dos carros que alugavam acabaram sendo devolvidos. Mas são mercados aí distintos, separados. Sei. Eu acredito que o cliente hoje deve estar muito decidindo entre comprar um carro, alugar, pegar um Uber, né? Ou seja, o que eu quero dizer é que a quantidade de ofertas, né, do mercado ela cresce. E com a pandemia, então, a necessidade de uso do carro ela é vista de uma forma diferente agora, né? As pessoas não estão tão compelidas assim, né, a adquirir um carro, né? Mas eu acho que vocês estão num mercado extremamente competitivo, né, e varejo também, né? Então são 2 fatores muito importantes. E como é que vocês se prepararam para entrar nessa jornada da transformação digital? Como é que vocês fizeram do ponto de vista de definição estratégica, priorização, governança, né, dos projetos? Como é que TI se estruturou para isso também? Então, como eu estava dizendo, Sérgio, por ser uma empresa de capital aberto, você selecionar corretamente seus parceiros é super importante para Group One. E pontos como segurança da informação, compliance, conformidade, são sempre relevantes na nossa estrutura aí de inovação tecnológica, de trazer mudanças tecnológicas. E aí, a gente sempre procura trazer o quê? Tecnologias que venham agregar valor ao nosso negócio, mas não somente isso. As tecnologias elas têm que respeitar quesitos de segurança, tanto para os colaboradores como para os clientes, bem como é, permitir com que a gente tenha monitoramento, governança, uma alta gestão em cima das plataformas. Isso são direcionadores para nós que são muito importantes em termos de tecnologia e que a gente precisa estar sempre monitorando. E aí, de acordo com a complexidade ou necessidade do projeto ou da atividade que a gente precisa executar, aí a gente define a metodologia, se é uma metodologia ágil, uma metodologia tradicional de gestão de projetos, a necessidade de velocidade no delivery, na entrega dessa transformação, dessa mudança ou dessa implementação de solução. É isso que faz com que a gente acompanhe aí ou construa as nossas atividades no dia a dia. TI sofreu alguma alteração organizacional ou ela continua com a mesma estrutura? Na verdade, assim que eu cheguei na Group One, acabei promovendo algumas mudanças, né, em termos de estrutura de times. A gente tinha muito o conceito de equipes espalhadas, equipes que operavam de dentro das lojas e não vivia aquela questão de gerenciamento de SLA, gerenciamento de tempos de atendimento, algumas coisas que parecem básicas, mas que na realidade da é, e aí acabamos construindo, fazendo, melhorando muito mais o atendimento das lojas, transformando o atendimento que eu digo interno dos nossos times que prestam serviço nas lojas. Pense que há 4 anos atrás, se você tivesse um problema no seu computador, você poderia, dependendo da localidade que você estivesse, a gente tem lojas espalhadas pelo interior aí do Paraná, interior de São Paulo, tinha lojas que elas tinham uma deficiência enorme para serem atendidas, resolvendo esses problemas de tecnologia. E aí, através da contratação de parceiros tecnológicos, a gente passou a resolver esse tipo de problema de maneira muito mais rápida, com tempo de resposta, tempo de atendimento, de uma maneira muito mais prática. Mas isso por si só, você acaba resolvendo problemas de tecnologia, você não resolve isso, resolve alguns problemas de negócio, porque o negócio vai começar a operar mais rápido, mas você não transforma o negócio.
E aí a gente começou a investir em outras frentes, trabalhar outras frentes para também colaborar com os nossos processos de vendas, os nossos processos de tanto de vendas de veículos, a gente não vende só veículos, a gente vende serviços também, manutenção, acessórios, de uma maneira geral, começar a abordar todas essas áreas, trazendo elas para um ambiente tecnológico que fosse compatível com a nossa estrutura e o nosso porte. Agora, vocês incluíram, vocês têm trabalhos também através de metodologias ágeis, então vocês têm organização por squad, é isso que eu estava querendo entender, como é que a área de TI ela se transformou, se você criou uma TI bimodal, ou tem uma organização por fora que faz os projetos ágeis, como é que você separou? Tem gente que separa de Being Digital com Go Digital, né? Tem uma opção de nomes, né? Mas na realidade é uma separação das atividades em projetos estruturantes e projetos de inovação, vamos dizer assim, né? Na verdade, a gente acaba atuando da seguinte maneira: a TI é sempre tendo um braço dentro das áreas, ou sendo um parceiro dentro das áreas, tendo um representante de tecnologia dentro de cada uma das nossas áreas de marketing, vendas, pós-vendas, e trabalhando com parceiros externos. Daí eu tenho, normalmente, você vai ter lá num time ou num squad, você vai ter um cara de negócio, você vai ter um cara de tecnologia e um parceiro externo atuando para fazer a construção das soluções. Não, a gente não consegue absorver todos os recursos internamente, todos os recursos de tecnologia internamente, mas normalmente, por isso que o nosso processo de seleção de parceiros é super, super importante. Por quê? E aí você consegue ter estrutura, ter tamanho e força para você ir construindo times e construindo projetos no dia a dia. Ah, então você tem projetos convencionais e tem projetos ágeis, é isso, né? Exato, exato. E como é que é a governança, né? Como é que é a sistemática de priorização dos investimentos, dos projetos? Tem um comitê específico? A gente tem um grupo de diretores. A TI construiu um portfólio de projetos, onde a gente senta com esse time de diretores e compartilha com eles. Ó, essa é a nossa relação, essa é a nossa capacidade hoje de execução. E, e tem alguns fatores que norteiam a decisão se um projeto é prioritário ou não. Ah, aquele projeto vai alavancar vendas? Aquele projeto ele é um projeto de alguma regulação governamental ou alguma nova legislação? Ou aquele projeto vai melhorar um processo? E aí a gente estabelece pesos nesse portfólio de projetos para poder distribuir pontuação e acaba estabelecendo um ranking. E tem aqueles que muitas vezes acabam não sendo bem ranqueados, mas ele é estratégico por uma decisão do grupo. Fala, isso daqui tem uma oportunidade que a gente está enxergando aqui. A princípio, ele parece não trazer resultados imediatos, mas pode ser uma oportunidade da gente ter uma diferenciação aí no mercado. Esses projetos são selecionados dessa maneira também, Entendi. E o que em que você termos pode... de priorização. Entendi. O que que você poderia compartilhar com a gente de resultados já obtidos, né, nessa jornada de transformação? Sérgio, às vezes a gente discute alguns processos que são até bem mais simples, mas que no histórico de varejo e no varejo automotivo, eles fazem total diferença. Vai desde um simples atendimento telefônico, que parece uma coisa banal, você ligar numa loja e você ser atendido. Experimenta, escolhe algumas lojas do varejo tradicional ou algumas lojas do varejo automotivo e tenta ligar nessas lojas. Você vai ver que a experiência do cliente é péssima. É, não é muito boa, não. E a gente começou a mapear até esse tipo de processo de telefonia. Putz, quando uma pessoa liga para a nossa loja, qual que é a experiência dela quando ela está sendo atendida? Se ela conseguir ser atendida. E a gente começou a ver que, putz, em muitas situações, os nossos clientes não eram atendidos. Ele ligava na loja, ele está interessado na compra de um veículo, ele está interessado na contratação de um serviço, mas ele não era atendido. E aí começamos a fazer uma série de modificações. E isso vem de 4 anos para cá. Saímos daquele PABX tradicional, cada loja tinha seu PABX, seu sistema ali de telefonia isolado, standalone ali, que a loja administrava
colocamos todas as lojas num padrão único de telefonia. Aí nossos índices de atendimento telefônico transformaram radicalmente. Hoje a gente consegue mensura em tempo real se os nossos clientes estão sendo atendidos via telefone. Mas não só isso. A partir do momento que você liga numa loja nossa e você escolhe vendas, a gente integrou isso com o Salesforce. Isso gera um lead automaticamente no Salesforce, que é tratado por um pool que é responsável pelo atendimento telefônico das lojas, criando experiência. O que que isso faz assim? O que que isso traz em termos de resultados? Putz, eu tinha um atendimento lá que não ocorria, não existia, ou ele era deficitário. Hoje eu tenho um atendimento telefônico que eu consigo monitorar em tempo real e consigo medir os resultados, os volumes de negócios desses atendimentos telefônicos. E ver, putz, isso daqui está gerando negócio para minha concessionária, isso aqui está gerando negócio para as nossas lojas. E a gente vai mensurando isso diariamente, é um negócio que a gente passa a controlar diariamente. E aí você começa a transformar a experiência da loja para ou das nossas concessionárias baseada em dados. Isso Entendi. melhora a experiência do nosso cliente, porque a partir do momento que ele entrar em contato conosco, ele vai ser atendido. A gente tem a certeza de que ele vai ser atendido. Melhora nossos resultados financeiros também, porque a partir do momento que você atende o cliente e deixa ele satisfeito, 100% de chance que ele vai comprar alguma coisa, ele vai consumir alguma coisa dos nossos produtos. E Ou acaba impactando aí seja, no para quem resultado. está assistindo a gente também, é importante ressaltar que o Anderson está falando é uma estratégia de transformação digital chamada foco no cliente, ou seja, busca-se mapear toda a jornada desse cliente, que eventualmente até pode começar com um telefonema, né? E tentar transformar esse ponto de contato numa experiência melhor possível, né? Então, o Anderson está dizendo para a gente que isso aqui era um desafio, mas que isso está sendo resolvido pela padronização, pelo estabelecimento de indicadores, né? Então, é muito importante quem está na sua jornada de transformação digital e principalmente de varejo, né? Entender que isso é um exemplo de estratégia de foco no cliente, é um desdobramento dessa macroestratégia. Uma dúvida que eu tenho em relação ao seu setor, eu tive falando com algumas automobilísticas, é, é ter um pouco mais claro onde é a fronteira entre como é que se diz, a montadora e a concessionária. Algumas montadoras me disseram que elas têm portais onde o cliente entra e ele agenda o test drive. E isso aí é levado direto para a concessionária mais perto dele, por exemplo, né? Vocês têm também isso do agendamento? Como é que é a fronteira disso com a montadora? Nós temos também a Group One, até pelo porte dela, ela acaba vivendo uma experiência diferente de muitas outras concessionárias e a gente tem hoje uma estrutura, uma base de tecnologia muito forte e acaba nos diferenciando de alguns dos nossos concorrentes, eu diria que a maior parte deles aí em termos de Brasil. Sem fugir da sua pergunta, mas abrindo um parênteses aqui, por exemplo, se você verifica a nossa estrutura, a nossa arquitetura, a gente é uma empresa que há cerca de 2 anos vem trabalhando com Salesforce. No nosso mercado praticamente não tem ninguém que faça isso. Em termos de concessionárias, nós temos as montadoras que estão aderindo agora a um CRM desse porte, mas as concessionárias não conseguem acompanhar. Normalmente as concessionárias elas utilizam lá seu DMS, que é o ERP, o sistema de gestão dos dealers, e acaba tendo estruturas bem mirradas assim ou Mais pequenas, precárias. mais precárias em termos de tecnologia, e a gente acaba se diferenciando em termos disso. E eu estou falando tudo isso para chegar na sua pergunta. Quando você fala que, putz, a Group One tem uma estrutura com Salesforce, hoje isso significa que eu consigo gerenciar todos os leads que eu recebo a partir dessa plataforma, que eu consigo tratar os leads que eu recebo a partir dessa plataforma, sejam leads de telefonia, sejam leads de WhatsApp, Telegram, sejam leads que venham dos nossos sites, ou até de classificados como Web Motors,
e carros e outros classificados que tem aí no mercado. E parte desse, e parte desse processo de transformação digital que a Group One tá mergulhada envolve também a integração com as montadoras. Existem leads que recebemos dos CRMs das montadoras, mas que no nosso roadmap, o objetivo é pegar esses leads, trazer para dentro do nosso CRM e fazer a tratativa deles. As montadoras são um ponto importante na geração de leads? Sim, são um ponto importante na geração de leads e nesse processo de integração montadora e concessionária. Mas hoje existem muitas outras portas ou outros canais, como eu disse, telefone, WhatsApp, nossos sites de como concessionária mesmo, associações, que são também fatores geradores de leads que acabam gerando um volume maior de negócios para as concessionárias do que a própria montadora, muitas vezes. Agora, do Existem ponto. algumas montadoras que estão já trabalhando num processo de construção de portais de vendas, mas que no fim do processo ela tem que envolver o dealer ou a concessionária para que a concessionária efetive essa negociação. Essa é a dúvida que eu tinha, porque algumas que eu estava conversando, elas querem chegar até o agendamento, né, da visita, né? Só que isso envolve a concessionária, né? Por isso aí da minha dúvida, qual é o momento em que um pega do outro e assume, né? Porque muitas vezes a pessoa quer comprar um determinado carro e ela vai no site da marca, né? Não sei se o quanto que ela está indo no site de uma concessionária para fazer essa comparação. A gente sempre fica nessa dúvida. Mas pelo que eu estou entendendo, a tendência é vocês se integrarem de qualquer forma, né? Qualquer que seja é, o fato gerador, né? O evento gerador. Né? E segundo, pelo que eu estou entendendo, tem uma variedade de entradas do lead bastante significativa. Né? Agora você está falando de WhatsApp, Telegram, que realmente não tinha passado pela minha cabeça, mas que são possibilidades também. Fora Webmotors, né? Esses sites também. Então deve ter uma diversidade grande, né, chegando até vocês. Entendi. Sim, e hoje, se você pega no nosso cenário, acho que a- ao mesmo tempo que ele é um grande parceiro, ele é um grande concorrente de portais como o Webmotors, que é o Google e o Facebook, que são portais assim que são geradores de leads assim em grande volume. Se você pega Facebook, Instagram, Google, principalmente Google, onde você vê lá a sua loja, as suas estrelinhas, vê o que está acontecendo. Você pode fazer uma busca por Toyota, vai vir lá o site da Toyota em primeiro lugar, mas depois vem todas as concessionárias, dependendo da região que você atua. E ali é um fator também, um ponto, uma porta de entrada para a sua loja. E nesse Entendi. momento que a gente está falando de transformação digital, que a gente está falando de ambientes 100% digitais, boa parte das concessionárias tem investido aí na criação de showrooms virtuais, olhe seu carro, o processo de venda online, toda essa atividade aí, né, no Como é que roadmap a pandemia tem afetado vocês do ponto de vista não só comercial, mas do ponto de vista de mudança de comportamento do consumidor? Vocês têm sentido uma mudança também qualitativa? É fato que o volume de vendas ele acabou caindo, mas como eu disse, assim, a Group One ela tem ela vinha investindo numa estrutura de digital muito forte nos últimos 4 anos, principalmente. E no momento que a gente chegou para enfrentar a pandemia, não diferente de outras empresas, lógico, como eu disse, o volume de vendas caiu, mas nós estávamos preparados para enfrentar esta pandemia. E preparados em que sentido? Preparados em termos de estrutura tecnológica para poder absorver isso e poder chegar ao cliente de uma maneira digital. Às vezes a gente tem aquela discussão ou percepção pelo fato de não estar no mercado, dificilmente o cliente vai comprar um carro online. A nossa experiência durante esse período tem mostrado justamente o contrário. A gente tem muitos casos, muitas situações de compras online, onde o cliente Interessante. ele inicia uma experiência chamando a gente ali pelo WhatsApp, ou muitas vezes pelo chat de conversa lá no nosso portal, e vai interagindo, mostrando interesse, mostrando o que ele deseja, e a gente vai mostrando todo o nosso portfólio de produtos e
e ele tem a oportunidade de finalizar a aquisição de um veículo sem ter entrado numa concessionária. Existem medições que falam, o cliente normalmente ele vai uma vez e meia na concessionária nos tempos atuais, diferente do passado que ia 2, 3, 4 vezes para poder escolher um carro. A gente está chegando ao ponto do cliente nem precisar visitar a concessionária, que ele vai e faz a compra totalmente online, ele só vai lá para retirar o carro. Quando vai, porque no Quando nosso caso vai. a gente tem a opção de entregar o carro também na É, porta da casa dele. é isso que eu estava pensando também, né? Isso está se transformando numa tendência, né? Cada vez mais, né? Para ajudar as E existem pessoas. certos nichos de produtos e marcas. A gente tem toda uma linha premium também no nosso portfólio, que são produtos assim acima da média ou acima de qualquer desconfiança. E aí você compra de olhos fechados, pela confiança que você tem naquela marca e naquele produto. Sim. Vamos falar um pouquinho de desafio, né? Quais são os principais desafios que vocês têm enfrentado aí para ter sucesso na jornada? Assim, quando a gente fala de transformação digital, um ponto que me chama muito a atenção é a correta seleção dos parceiros, Sérgio. Eu acho esse uma atividade assim essencial, você conseguir selecionar corretamente quem vai estar junto de você no processo de transformação digital. E quando a gente fala de digital, a gente nunca deve ignorar as plataformas ou ferramentas que a gente está utilizando. Eu acho que existe um leque de produtos e soluções no mercado enorme, assim, de maneira diversa, que você pode explorar. Existem soluções maravilhosas no mercado, que muitas vezes você vê uma apresentação, você fala assim, você fica encantado, fala, putz, na hora que eu implementar isso, eu vou conseguir alavancar vendas, vou conseguir abordar meu cliente de uma maneira mais satisfatória. Mas tem um desafio aí que é super importante e que muitas vezes a gente acaba não levando em consideração num processo de seleção, que é o quê? A mão de obra, a pessoa que vai construir aquilo para você, ou o parceiro que vai construir aquilo para você. Eu acho que a gente vive um momento de muitas promessas, uma diversidade de tecnologias assim infindáveis, mas a qualidade de mão de obra, a qualidade de quem vai implementar, a qualidade de quem vai te ajudar a construir aquilo, muitas vezes é questionável. E acho que esse foi um dos desafios assim que a gente enfrentou, enfrenta e vai continuar enfrentando para colocar soluções e poder realizar a transformação digital, poder colocar suas soluções de pé. É, Eu acho que esse é esse um aspecto que para mim é um pesa ponto muito muito. importante. É um ponto muito importante que você está falando e vale a pena ressaltar com o pessoal que está assistindo a gente, né? Existe muita promessa, existe muita espuma, existe muito produto, né, que dizem que é revolucionário, que é uma inovação incrível, e mesmo que seja, você tem um problema de mão de obra, né? Você não tem pessoas suficientes e com capacitação suficiente para poder implementar aquilo, e muito mais do que implementar, manter, né? Fazer uma gestão, um suporte daquele produto, né? Justamente porque são novos. Então tome cuidado porque o nosso mercado está com uma escassez de mão de obra especializada, né? Está com uma escassez de cientistas de dados, de desenvolvedores, escassez de mão de obra Salesforce, né? Aliás, não é só no Brasil, é no mundo, né? E quando se escolher as soluções, tem que se perceber também isso, né? Como é que vai ser o suporte dessa solução e se tem gente que entende dela o suficiente, né? Porque ela continua um organismo vivo, né? Não é porque você implementou que resolveu os problemas, né? Talvez até os problemas comecem, outros problemas comecem nesse momento. Então, eu gostaria de ressaltar aos colegas CIOs aí, a quem está fazendo a sua transformação digital, reforçar o ponto do Anderson de ter cuidado não só com o parceiro, mas com a solução também, né? Que as coisas se misturam. Na realidade, você tem uma solução total, que é o produto mais o parceiro, né? Você acaba explorando cenários assim, por dizer, eu vi uma solução, ela é maravilhosa, mas quem que vai colocar ela de pé? Esse é um desafio. E às vezes, assim, descendo um pouquinho para o lado técnico, você pega certos perfis de desenvolvedores, por exemplo, e você fala assim, putz, como que esse cara se tornou um desenvolvedor? Que falta fundamentos básicos ali de estruturação, de uma lógica, de uma
construção de código que você fala, meu Deus, como que tá conseguindo colocar isso de pé? É, E são pontos que muitas vezes você não consegue descer ali no dia a dia para estar acompanhando, para estar visualizando, mas você percebe uma deficiência na formação das pessoas muito grande, e isso acaba sendo prejudicial para os projetos. Eu acho assim, tem soluções que são maravilhosas de fato, mas que elas acabam se convertendo em projetos mal sucedidos simplesmente pelo fato de você não ter uma mão de obra capacitada para colocar aquilo de pé. é Esse verdade. para mim é um desafio assim enorme que acabo enfrentando no dia a dia. E o outro aspecto é aquele do cultural, né? Você transformar a cultura da organização para uma mentalidade voltada para digital, para uma mentalidade voltada para indicadores, para KPIs. Não é simplesmente a venda, no nosso caso, não é simplesmente a venda de um carro, não é simplesmente a execução de um serviço. Existe todo um leque de informações que você acaba carregando num processo de venda, que vai te permitir construir uma jornada para o cliente para que daqui 1 ano e meio, daqui 2 anos, você possa vender de novo para ele. Você obter informações, obter conhecimento sobre os anseios, os desejos daquele cliente. E aí você tem que quebrar barreiras, quebrar culturas no sentido, ó, vendedor, você não é só aquele vendedor de carro que vendia carro há 10 anos atrás. Hoje você é um cara que você tem informação sobre o seu cliente, você tem dados sobre o seu cliente, a experiência que ele está buscando. Então não é simplesmente um discurso de convencimento que você vai usar ali todas as suas habilidades de venda, elas não morrem, mas você tem outros itens ou outras peças do Lego aí que você precisa encaixar nessa jornada, nesse fluxo. É verdade. E quebrar essa cultura, quebrar essa barreira cultural, falar, porque às vezes você está chegando aí e você fala, putz, é um cara de transformação tecnológica, esse cara não sabe como, como vende carro. É E verdade. convencer as pessoas de que, putz, não é sobre vender carros, é sobre experiências, é como transformar experiências, é sobre isso que a gente está falando. E transformar experiências, o digital é um mecanismo para você transformar experiências, é compartilhar isso com as pessoas. E vencer a cultura de sempre foi feito dessa maneira, eu acho que é outro desafio, assim, super, super importante, que vai desde o topo da organização até a base ali da pirâmide para convencer todo mundo e abraçar a ideia. Esse é um trabalho sempre desafiador também. Eu acho que você está tocando num ponto muito importante que a gente tem que ressaltar também, que vale a pena ressaltar com o pessoal, né? Principalmente varejo, né? Que tem uma postura muito assim pragmática, né? E dentro da ótica da nova economia, né? Você não vende mais um produto, você não vende mais um serviço, né? Você vende um pacote que a gente chama de experiência hoje em dia, que é o produto mais toda a facilidade e toda a interação que o cliente tem com a marca. E isso passa a fazer parte do produto, porque se percebe que você vende mais e melhor quando você oferece esse pacote, né, chamado experiência, né? E é muito importante que as empresas, os executivos entendam que esse pacote, ele agora faz parte de uma estratégia de transformação digital, porque você tem uma série de tecnologias que podem ajudar isso. Mas a base, né, quem vai demandar isso tem que ser o profissional da área comercial que tem que ter essa compreensão para poder então puxar isso, essa tecnologia para si, né? Então, isso é muito importante que o negócio entenda, né, como que a tecnologia mudou, né, a forma de se fazer negócio, né? E eu queria te fazer uma última pergunta, que era com relação às Eu queria lições só que você... acrescentar mais um ponto nesse item, Sérgio, que é, você não vende só um produto, você vende a experiência, mas você vende uma jornada. Você não está numa venda isolada de um produto. Você foi numa loja nossa, você comprou um carro. Não, você comprou uma jornada. Eu quero que daqui 1 ano e meio, 2, você volte e compre comigo. Mas não só daqui 1 ano e meio, 2. Eu quero que você faça a revisão do seu veículo comigo. Eu quero que você compre um acessório do seu veículo comigo daqui. E que eu consiga estar mantendo esse relacionamento constante. Isso falando do nosso mercado automotivo, mas que se aplica a diversos cenários aí de varejo. Você
construir uma jornada e construir um relacionamento com o seu cliente de longo prazo. E isso se traduz o quê? Através de experiências positivas no dia a dia que ele vai tendo com você. Acho que é sempre importante enfatizar isso. Exatamente. E a minha última pergunta seria as principais lições que vocês aprenderam aí na jornada. Assim, são diversas lições que você acaba aprendendo no dia a dia, mas uma que eu carrego comigo sempre é começar pequeno. Projetos monstruosos, projetos grandes, eles são lindos e maravilhosos de você ver no papel, de você olhar os números, são fantásticos. Mas a entrega, muitas vezes, ela pode ser desastrosa se você não iniciar pequenas experiências. Então, eu sou muito partidário do processo, assim, putz, vamos implantar um CRM para toda a organização? Vamos. Então, mas por onde a gente vai começar? Vamos começar por uma fatia, vamos começar a construir experiências. E aí, experiências do ponto de vista interno, do ponto de vista dentro da organização. Experiências que podem ser de um departamento, de um núcleo. Vamos começar a fazer experiências pequenas com determinada solução, determinada ferramenta para testar ela e ver o quanto ela vai se mostrar capaz de se tornar grande dentro da nossa corporação, dentro da nossa organização. Essa é algo que eu considero assim super importante. Mesmo que você tenha soluções mais lindas, famosas do mercado, os melhores nomes do mercado, pega uma fatia, testa uma fatia, depois você expande ela. Não Sim, importa qual seja a solução. E acho que outra lição aprendida é não não ignore quem está na linha de frente ali da sua empresa. Ouça, que às vezes um insight de uma pessoa que está ali na linha de frente pode te ajudar a eliminar vários problemas futuros. Ouça essas pessoas, tente traduzir os anseios, os medos, as dúvidas que essas pessoas têm, as dificuldades que elas têm no dia a dia, porque você acaba eliminando muitos problemas, muitas dificuldades que você pode enfrentar no seu decorrer aí de projetos. perfeito. Tá certo. Anderson, queria te agradecer muitíssimo a tua participação aqui. Eu acho que você compartilhou coisas extremamente interessantes e acima de tudo, pragmáticas, né? Que muitas vezes não são faladas numa jornada de transformação digital. E esse é justamente o objetivo aqui da nossa série, né? A gente olhar a transformação digital com todos os glamoures, mas as dores também, né? De uma forma bastante completa, para poder ajudar aqueles que querem começar a fazer uma jornada ou que querem comparar se a sua jornada está sendo igual a dos outros, né? Então, eu acho que foi riquíssimo essa exposição que você fez. Queria te agradecer muitíssimo e saber se você teria alguma mensagem final que você gostaria de dar para o pessoal. Eu que agradeço aí o convite, Sérgio. Para finalizar aí, acredito que nunca exista uma jornada 100% igual, mas acredito que boa parte dos desafios eles acabam sendo similares, não importa o CNPJ ao qual você esteja vinculado. Por isso acaba sendo importante aí compartilhar experiências, ideias e, se possível, poder ajudar outros colegas que estejam enfrentando desafios aí no dia a dia, bem como acabar aprendendo com eles também. Obrigado aí Legal. pela oportunidade. É sempre um prazer aí falar com você. Eu que agradeço. E também queria agradecer ao pessoal que está nos assistindo. Se você não assinou o nosso canal ainda, por favor, assine, tá? Assim vocês vão poder acompanhar todos os vídeos que estão chegando aí. Toda semana tem vídeo novo, tem novas entrevistas. Eu vou deixar aqui também na parte dos comentários links que são interessantes para vocês, como, por exemplo, para o e-book da transformação digital do conceito à ação. É um e-book cujo download é grátis e vocês vão poder ter muito insight para poder entender melhor a transformação digital e acompanhar melhor o papo que eu tive, por exemplo, aqui com o Anderson Moura e com os outros colegas. Também vou deixar aqui o link para o webinar de Introdução à Transformação Digital, para quem quer ter uma visão geral sobre o processo da transformação digital e, com isso, participar melhor, né, da sua jornada na sua empresa ou como profissional também entender melhor isso, até para gerar mais empregabilidade, né?
E com isso, então, agradecer mais uma vez o Anderson e me despedir de vocês aí até o nosso próximo vídeo, tá? Muito obrigado e até a próxima aí para todo mundo. Obrigado. Tchau, tchau, pessoal.